E se existir um nível oculto do Haki do Rei, capaz de anular até mesmo a regeneração dos seres mais poderosos de One Piece? É sobre isso que eu vou falar pra você hoje e a sua mente vai explodir, então vem comigo. Fala galera, beleza? Toned na área para mais um vídeo de One Piece, hoje trazendo para vocês um nível supremo, o nível máximo do Haki do Rei. Galera, você vai sair desse vídeo fazendo milhões de teorias porque é insano demais e essa teoria está muito bem embasada no mangá de One Piece, tá? Então se segura aí, mas antes, dá uma força, dá uma moral deixando um like neste vídeo no canal, porque galera, eu tô precisando da sua ajuda, porque o YouTube tá derrubando o canal Toned por conta de denúncias infundadas. Você que não tá sabendo do rolê, vai aqui no primeiro link no comentário fixado que eu vou deixar um vídeo lá explicando tudo pra vocês, certinho? Mas agora sem mais enrolação, bora saber qual é o nível supremo máximo do Haki do Conquistador em One Piece. Galera, nós sabemos que o Haki do Rei, ou Haoshoku Haki, é uma habilidade rara, presente apenas em indivíduos com a qualidade de um rei. Em níveis avançados, permite revestir ataques com essa energia, aumentando significativamente o poder ofensivo, dando capacidade até para o usuário nem precisar tocar diretamente no seu oponente para que o golpe tenha o seu efeito, tá? A gente percebe isso lá com Barba Branca versus Gold Roger, que as armas nem chegam a se tocar, Luffy versus Kaido também, realmente é um poder extremamente apelão do mundo de One Piece, tá? No entanto, mesmo com esse poder, o Luffy não conseguiu causar danos permanentes ao Gorosei durante o arco de Egghead. Eles regeneravam rapidamente como se nada tivesse acontecido. Mas no final do arco nós tivemos uma revelação insana, tá? Durante os eventos em Egghead, Emmett, um robô ancestral lá do século perdido, liberou uma quantidade massiva de Haki do Rei armazenado num nó que foi deixado para ele por Joy Boy. Essa liberação foi capaz de afetar diretamente os Goroseis, obliterando completamente os corpos deles que estavam transformados naqueles seres demoníacos, interrompendo completamente suas habilidades regenerativas. Inclusive, foi capaz de ser sentido lá em Mary Joyce, deixando em Musamá, que é o boss final da obra, de joelhos e arfando por conta do Haki tão poderoso de Joy Boy. Isso levanta a seguinte questão: existe um nível superior do Haki do Rei, acessível apenas para figuras lendárias e com uma força de vontade inabalável, assim como Joy Boy? Baseando-se nos eventos recentes do mangá de One Piece, galera, dá pra perceber que existe sim o nível máximo do Haki do Rei, do Haki do Conquistador, uma forma transcendental do Haoshoku Haki, tá? Esse nível avançado não apenas domina a vontade dos oponentes, igual o Haki do Rei comum, digamos assim, mas também atinge sua essência vital, anulando habilidades como regeneração e até mesmo a pseudo-imortalidade dos Cavaleiros de Deus. Nós vimos isso, como eu disse aqui atrás do vídeo, através do nó que foi desatado por Emmett, emitindo o Haki do Rei de Joy Boy, e também mais recentemente com um ataque de Scopergaban pra cima do Summers, que é um Cavaleiro de Deus, que segundo o próprio mangá, são imortais. Nós vimos a Gunko lá ser explodida da metade do corpo pra cima pelo ataque do God Usopp, o rei do mundo de One Piece, né? E mesmo assim ela se regenerou como se nada tivesse acontecido, nem sangue nós vimos sair dessa Cavaleira de Deus tão poderosa, tá? Mas o ataque de Scopergaban pra cima do Summers, carregado com esse Haki do Rei super avançado, supremo, foi capaz de ferir efetivamente o Summers e também impedir a sua regeneração. Olha que insano é isso, galera! E com isso nós percebemos sim que existe esse nível acima de Haki do Rei, e ele é um poder extremamente raro, que são assim, dá pra contar nos dedos de uma mão de alguém que tem só 3 dedos, o cara é casca grossa demais. Mas Toned, qual que seria esse Haki? Como assim um nível super máximo master de Haki do Rei? Não tô entendendo, o que esse Haki faz na verdade? Calma que agora vem a explicação. Esse nível supremo do Haki do Rei, galera, seria um nível secreto e avançado do Haki do Conquistador, que não só domina a vontade do inimigo com a sua própria força de vontade, mas também destrói a essência vital dele, anulando regeneração, imortalidade ou poderes sobrenaturais ligados completamente à alma. E aí que vem a sacada. A gente, galera, que acompanha One Piece há muitos e muitos anos, eu acompanho desde
1994, se eu não me engano, tá? Que eu era molequinho e assistia One Piece já. E de lá pra cá, acompanhando o mangá, depois de mais velho, fazendo vídeos pro canal, eu percebo que os Cavaleiros de Deus e também o Gorosei têm uma ligação. Uma ligação com quem? E Musama. Sim, galera, os poderes de Musama de alguma forma são transmitidos a longas distâncias para os Cavaleiros de Deus e para o Gorosei. E são esses poderes de Musama que acabam dando essa pseudo-imortalidade para esses seres que eu acabei de citar. E por que eu digo isso? O próprio mangá comprova com dois fatos. Primeiro, no momento lá que o Haki do Conquistador do Joy Boy foi liberado por Emmett, os Goroseis foram obliterados e mandados de volta para Mary Joyce. E quem sentiu isso estava muito longe, o próprio Musama. Os Goroseis receberam ataque lá em Egghead. O Musama sentiu o ataque lá em Mary Joyce, que é muito distante de Egghead, entendeu? Ele chega a cair de joelhos arfando, ou seja, ele sentiu parte dos danos que foi ali causado pelo Haki de Joy Boy. Isso já dá a entender que sim, existe uma ligação entre os Gorosei e o Musama. E com certeza essa ligação é a pseudo-imortalidade e regeneração por conta do segundo fato, que é depois que acaba a luta e os Chapéus de Palha conseguem fugir de Egghead com sucesso, junto ainda com um dos satélites do Vegapunk, o Musama, ele confisca a vida do Gorosei Saturno, galera. E isso ele faz a longa distância também. O Saturno virou uma pilha de ossos, ou seja, o Musama tirou esse poder que ele cedeu ao Saturno, que dá a imortalidade para ele, a longa distância, e o Saturno naquele momento virou uma pilha de ossos, porque ele já era muito e muito velho, centenas de anos vivendo ali já no mundo de One Piece por causa do poder de Musama. Esses dois fatos comprovam que a imortalidade dos Cavaleiros de Deus e a imortalidade dos Goroseis vem de um link que eles têm com o Musama. Vou dar um exemplo bem prático. O rádio que você escuta aí no seu carro. Você liga o rádio, você consegue ouvir a Jovem Pan, por exemplo. Eu estou aqui no interior de São Paulo. Se eu ligar aqui, eu escuto a Jovem Pan, que está localizada a sua sede no centro de São Paulo. Como que isso acontece? Porque as ondas de rádio são emitidas por uma antena lá em São Paulo e essas ondas vão sendo transmitidas por outras antenas que vão recebendo esse sinal e passando para frente, recebendo o sinal e passando para frente, a distância, sem fio, sem conexão alguma visível, e assim essas ondas de rádio chegam na antena do meu carro e acabam transmitindo exatamente o que está sendo falado à distância lá na cidade de São Paulo. Eu acredito que essa ligação ali do Musama com o Gorosei e com o Cavaleiro de Deus é a mesma coisa. É uma ligação como se fosse uma onda de rádio que conecta os dois. Então aqui que entra, nesta onda de rádio, nessa conexão, exemplificando, tá, galera? Não é uma onda de rádio, é só um exemplo para você, uma coisa real do nosso mundo, para você entender o meu ponto nessa teoria. É nessa onda de rádio que o Haki do Rei Supremo agiria, cortando essa ligação entre um ponto e o outro, entre Musama e o Gorosei, entre o Musama e os Cavaleiros de Deus. Esse Haki Supremo, ele entraria no meio, cortando essa conexão. E cortando a conexão, logicamente, corta a pseudo-imortalidade e regeneração ativa de qualquer personagem ligado ao Musama, beleza? Então, só para você entender uma tabelinha aqui que eu fiz, ó, como que seria diferente o Haki do Rei Comum com o Haki do Rei Supremo. O Haki do Rei Comum, galera, ele intimida ou desmaia inimigos mais fracos, com menos força de vontade do que você que está emitindo esse Haki. O Haki do Rei Supremo, ele não atacaria só pessoas mais fracas de força de vontade, mas atacaria diretamente a alma do inimigo, entendeu? Uma coisa mesmo assim espiritual, lá dentro, lá no íntimo mesmo, no âmago da existência daquele ser. O Haki do Rei Comum, ele pode ser usado como um revestimento, assim como vimos lá o Luffy lutando contra o Kaido, beleza? Já o Haki do Rei Supremo, ele transpassa defesas e bloqueios até mesmo mágicos, ou essa tal conexão que eu falei pra vocês de rádio entre o Musama, que é o dissipador, para os seus personagens, os seus acétalas, que seriam os receptores desses sinais, entendeu? Desse poder. O Haki do Rei Comum, ele afeta o corpo de quem está sendo atacado. Já o Haki Supremo ataca e afeta o espírito, a essência vital
mental de quem está sendo atacado. E o Haki do Rei normal, ele é efetivo contra humanos, por mais forte que eles sejam. Já o Haki do Rei Supremo, ele é forte contra qualquer ser existente no mundo de One Piece, até mesmo seres divinos e imortais ou demoníacos, igual os próprios Gorosei, tá, galera? E provavelmente, galera, esse Haki Supremo só pode ser usado por pessoas que tenham ultrapassado os limites normais do Haki do Rei, como o Joy Boy, os membros da tripulação de Roger e alguns outros poucos exemplos por aí. Talvez ele precise de uma vontade tão dominante que chega a esmagar o conceito da imortalidade, entendeu? Do seu oponente. E o Scooper Gaban pode ter esse conhecimento porque ele chegou na última ilha. Pode ser que a explicação para alcançar esse novo nível estava escrito em algum lugar lá na última ilha, fazendo parte do tesouro do próprio Joy Boy. E é por isso que nós estamos vendo agora o Scooper usando esse Haki, pois até agora na obra inteira de One Piece, só Joy Boy e o Scooper Gaban foram mostrados tendo capacidade efetiva de ferir seres imortais no universo de One Piece. E com certeza, após a baguncinha que tá rolando em Elbaf ser resolvida, Scooper Gaban será o professor dos Chapéus de Palha e vai ensinar para eles o Haki do Rei Supremo. Mas agora diz você para mim uma coisa, o que você achou dessa teoria? Será que o Haki do Rei Supremo realmente é real? O Luffy vai conseguir alcançar esse poder através de treinamento com o Scooper Gaban? Ou será que não? Ele vai lutar mesmo na parte da porrada e vai conseguir descobrir por conta própria? Deixa suas opiniões aqui no comentário e não esquece, tá, galera? Quer dar aquele apoio, aquela moral pro canal Tonerd que está passando por um momento difícil, de muitas denúncias infundadas aí de pessoas invejosas que estão querendo derrubar o nosso canal? Então deixa like, compartilha, se inscreve, qualquer coisa que você fizer para engajar com o canal vai ajudar muito o YouTube a entender que nós não somos criminosos aqui na plataforma. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, que traz conteúdos de qualidade que podem ser vistos por qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar, que não vai ferir ali a integridade de ninguém. Então o único jeito de provar pro YouTube é você engajando com o vídeo, compartilhando, fazendo alguma coisa aqui para ajudar, beleza? Um beijo, um abraço para todos que estão mandando mensagens de apoio para mim nesse momento. Estou muito feliz mesmo, me sinto abraçado por vocês e quero que vocês se sintam abraçados por mim também, tá bom? Vou deixar 2 vídeos até a final, estão muito bravos, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!